Quem é você? Essa é a primeira frase, o primeiro contato que você tem quando você entra nessa empresa, se você fez a ruptura. O processo de divisão entre sua vida pessoal e profissional. Agora sua vida fica dividida. O que você faz aqui dentro, você não sabe lá fora. E o que você faz lá fora, você não sabe de nada aqui dentro. Fala, fiote, tudo beleza? Com base em tudo que a gente já viu na série até agora, no final dessa segunda temporada, eu vou trazer algumas informações sobre o que é a Lumon, falando um pouco sobre Kier, o seu fundador, como começou e o que é que essa tal de Lumon faz. Eu sou o Anderson e você está no meu canal, o Filântropo dos Filmes. Deixa a tua inscrição e o like nesse vídeo e me segue nas outras redes sociais, porque lá eu sempre trago vídeos curtos e a gente pode trocar uma ideia por lá. É @Filântropo dos Filmes. Ou você pode me ajudar também sendo membro do canal, tendo destaque nas perguntas e aparecendo o seu nome aqui. E claro, vídeos antecipados. Bora pro vídeo. A Lumon foi fundada em 1866 por Kier Egan, o Kier que a gente tanto ouve falar, tanto que faz a gente pensar que essa adoração toda é quase como se fosse uma seita, um culto ao Egan e à sua criação. O Kier nasceu em 1841 e fundou a empresa em 1866, sendo CEO dela desde sua abertura até um dia em que ele morreu, em 1939, vivendo aí por 98 anos e sendo gestor por 74. Pelo que a gente foi descobrindo aos poucos, ele teve um irmão gêmeo também, e ele gostava muito de pensar sobre a vida e como fazer as coisas para melhorar ela, seguindo aqueles 9 princípios e os 4 fundamentos que parece que ele implantou bem na empresa. A empresa que o Mark S. trabalha tem sua localização bem escondida, até pra gente que está assistindo a série, então a gente não sabe o estado, o andar, nada, mas a gente sabe que existem pelo menos 5 filiais. E essas empresas se estendem para o mundo todo. A filial 5 era onde o Mark W. trabalhava. Levando em consideração a psicologia das cores e a sua logo, a gente pode considerar algumas coisas. A logo tem umas variações que são a tipografia somente da Lumon, com a letra O sendo uma gota d'água, ou a tipografia Lumon dentro de um globo terrestre, o que mostra a sua intenção de alcançar o mundo todo com a sua tecnologia. Mas e a gota d'água? Lá fora, em outros países diferente daqui, as logos não são tão óbvias. Uma pessoa que trabalha com bolos e doces geralmente tem na logo alguma dessas coisas bem explícitas desenhadas. Um fotógrafo, uma hamburgueria, uma empresa de logística e por aí vai. Mas lá fora, muitas das logos não têm muita relação óbvias assim. Logo, para uma empresa de tecnologia que implanta chips, por que uma gota? Essa gota vem lá de trás quando a empresa foi fundada, quando ela começou sendo uma empresa farmacêutica, como na série conta, fazendo principalmente éter, que pode ser usado tanto como solvente como anestésico, e daí vem essa gota que ficou registrada até hoje, sem modificações, trazendo também cores azuis para sua identidade, que trazem paz, tranquilidade, segurança e lealdade, o que geralmente são cores associadas com empresas que querem passar seriedade e responsabilidade, como empresas, por exemplo, voltadas à área da saúde, como a Lumon começou, e até hoje tem essa vontade de fazer o bem para as pessoas. Mas para fazer o bem, tá aí a gema sofrendo, né? Mas saindo dessa parte técnica, indo de fato para o que a empresa faz hoje em dia, ela de fato trabalha com manipulação de percepção da realidade. Mas, além disso, ainda assim acredito em clonagem, e eu vou explicar ambas. Mas ainda assim, eu fico com um pé atrás por ter essa adoração tão grande com o Kier, quase como se fosse um deus. Disso ser um grande culto religioso misturado com ciência. E isso ficou ainda mais reforçado com o sacrifício da cabra e que a gema que seria morta no final do Cold Harbor. Mas enfim, a empresa pode muito bem não ter só chips, mas também clones. A série já deixou várias informações pra gente e vocês vão entender tudo agora. A Lumon é uma empresa de clonagem. Muitas vezes, lá na primeira temporada, deu pra ver a ligação que os episódios queriam mostrar pra gente, com ovos, desde informar qual era o café da manhã favorito do Kier, como também o desafio do ovo. A ideia de clonagem vem de se retirar o material genético de um ser para ser encapsulado num óvulo que vai sofrer o processo de divisão celular, seja esse óvulo numa barriga de aluguel ou in vitro. Jurassic Park ajudou a popularizar essa ideia de uma forma mais funcional, com o dinossauro sendo modificado com células de rãs, dentro de um ovo dando origem ao novo ser. Na ficção, o ovo é o elemento que representa bem a clonagem. Se você assistiu a Substância também, então vai se lembrar disso no filme. Também as cabras dão essa ideia de clones. Em 2 episódios mostraram as cabras na primeira temporada e na segunda, quando eles acham um setor de mamíferos nutríveis. Cabras podem ser clonadas assim como ovelhas. Quem é mais velho vai se lembrar da ovelha Dolly,
que foi clonada em 1996 e que, junto com Jurassic Park, deu muita vontade nessa geração de ser paleontólogo e geneticista, eu inclusive. Daí vem essa ideia de clonagem. Talvez a ideia seja como no filme Mickey 17, que é uma cópia dele mesmo, que quando ele morre ou fica incapaz de continuar trabalhando é substituído por outro. Fora algumas falas dos personagens que dão essa confirmação de clones. O próprio Dieter Egan era irmão gêmeo do Kier, e o Mark confirma que viu o corpo da gema. Ele reconheceu o corpo da esposa para ela ser cremada. Então se ele viu o corpo da gema, como é que ela estava lá se ela tá viva? O animatron do Kier, parabenizando o Mark por ter completado Cold Harbor em 100%, também é bem misterioso. Aquilo poderia ter sido programado para responder ao Miltic, mas o boneco chamou ele de Seth, coisa que a Helena só fez quando gritou com ele para retirar o bloqueio de Glasgow para ela voltar a ser a RLR, quando o Irving tentou desviver ela. Logo, aquilo não foi programado, tem uma pessoa manipulando aquele animatron. Tem outra coisa que me faz teorizar isso também, que é a sala que o Irving quer achar lá na Lumon. O externo dele tem algum esquema para fazer algo contra a Lumon, e ele sabia daquele elevador que leva lá para o andar de testes. Alguma coisa em algumas dessas salas pode estar escondido, e eu acho, viajando bem muito aqui, que seria a própria consciência do Kier Egan. Se vocês não estão lembrados, o chefe da RMD, o Pirey, que fez com que o Mark tivesse todo esse insight de querer saber o que a Lumon faz, tinha um mapa que ele fez à mão, e lá tem uma sala que ele nunca conseguiu descobrir o que é que tem lá. E dentro dessa sala tem um desenho de um chip de processador, que eu arrisco dizer que é ou uma IA que simula o Kier, ou é o próprio Kier. E eles já estão bem perto de trazer à vida o Kier, por isso todo esse processo que é o culto ao fundador. A Lumon é uma empresa de manipulação de memórias e realidade de percepção. Lá na primeira temporada, a gente viu que a gema foi enviada para o andar de testes, e a informação que ela e os internos receberam foi que ela tinha sido demitida. E no episódio 7 dessa segunda temporada, a gente viu que ela fica entrando em várias salas, e essas salas são os projetos em que eles trabalham na RMD. E a gema é submetida a vários testes, principalmente de traumas, de dentista, de avião com turbulência e também de ficar escrevendo por várias horas seguidas. Tudo isso ela esquece quando ela sai da sala, mas algumas coisas envolvendo dor física ainda mantêm a dor no corpo dela. Tipo, ela saiu com dor da sala de dentista e saiu com dor na mão de tanto escrever. A empresa com 100% de certeza é sobre isso mesmo, e o trabalho que eles fazem na RMD, tirando alguns números dos projetos, são as várias versões de INIs, de internos, que são criados. E para cada sala que a gema entra, uma versão diferente dela fica ativada. E Cold Harbor era o último teste para ver se a gema se lembraria que seria a mãe como antes de sofrer o acidente e ser levada para Lumon, usando as mesmas roupas pré-acidente e tudo mais. E até então, teria sido um sucesso se o Mark não tivesse encontrado ela. Mas como ela chegou na Lumon para começo de conversa, não sabemos. A Regabi fala pro Mark, antes de convencer ele a fazer a reintegração, que pode fazer uma versão dele que ama muito a gema ou que odeia ela demais. Ou seja, tudo é programável, desde mudar o sentimento que você tem com alguma coisa, como simplesmente fazer com que não exista. A Gabi, a esposa do Angelo, quando estava parindo, usou a outra versão dela para não sentir dor, e depois, quando ela teve seu filho, voltou para seu eu padrão de fábrica, para não ter que sofrer com aquele trauma, por assim dizer. Tanto é que ela diz no final da primeira temporada que teve uma ajudinha, e também ela não reconhece a Devon, que foi lá no quarto quando ela estava parindo para pedir café. Tudo é programável, até talvez a intenção do Mark e da Ellie se aproximarem e se apaixonarem pode ser proposital. E a gente ainda nem entrou no plot principal, que é a da Cobell ter criado o projeto de ruptura e de meter chips na cabeça de todo mundo. E para isso eu vou reservar um outro vídeo somente com teorias sobre isso. Basicamente, para dar um resumo sobre tudo isso, o Kier, ele queria criar humanos perfeitos, adotando hábitos para chegar a tal resultado, como alimentação balanceada e incentivos do meio onde ele vive para que ele tenha uma quantidade exata de cada sentimento que ele considerava bom, como aflição, alegria, temor e malícia. Tudo isso junto formam um ser humano. Mas isso era muito tempo atrás. O James Egan, o pai da Helena, ou LR, né, com a ideia da Cobell, quis difundir em todo mundo esse chip para que todos possam esquecer todo o seu passado e mudar a vida simplesmente com um botão de liga e desliga, fazendo uma mudança não só de ambiente, mas também de vida. Você não precisa se culpar por um acidente que você causou se você tiver com a sua persona que você quis que tenha uma vida perfeita. Você não precisa ficar pensando no trauma que passou em algum momento da vida se você estiver usando uma outra versão sua.
E o chip pode ser usado também para propósitos políticos, como a gente viu no final da temporada. Como a Gabi e o Ângelo, eles podem ter outra concepção da realidade e tomar decisões que eles não tomariam se fossem eles mesmos. O chip pode fazer o mundo se esquecer de traumas, podendo resolver problemas e simplesmente esquecer eles, mudando sempre que quiser. E também, se caso haja espaço mesmo para clonagem na série, para fingir que certas pessoas estão mortas ou vivas. O Mark viu a esposa dele morta depois do acidente. Então, celebridades que querem sumir do mapa, por exemplo, poderiam usar disso para viver uma vida longe de toda aquela mídia. Então me diz aí, você concorda com isso que eu falei? Deixa um comentário aí que isso pode virar um novo vídeo com uma nova teoria ou até que responda melhor do que o que eu falei aqui nesse vídeo. Então se inscreve se ainda não tiver deixado a inscrição e segue lá no Instagram e nas outras redes sociais também. Por hoje é isso, meus caros. Vejo vocês outra hora e até mais.